Opa, beleza? Que eu tinha, hoje eu vou estar falando do GCM, tá? Google Cloud Message no Android, beleza? Antes de mais nada, aqui eu mostro o blog, que eu falo sobre desenvolvimento web e Android, muito mais sobre Android, né? Acabei indo por essa linha, mas enfim, se você curte o assunto, pode estar seguindo aí nos canais. Tem app também. E já vou mostrar aqui as páginas, né? Que eu vou deixar aí também para, se você quiser acessar no post, as páginas do GCM, que a gente vai estar literalmente utilizando aqui. Primeiro, apresentação, né? Do Google Cloud Message. O que é o Google Cloud Message, né? É um serviço do Google que permite que a gente envie mensagens do servidor para a nossa aplicação no dispositivo, sendo que o servidor é a parte ativa da comunicação. E também hoje, tá, ele permite que a nossa aplicação no dispositivo utilize o mesmo canal, tá, que o GCM está utilizando, o servidor GCM do Google está utilizando, para enviar, ok? Para enviar mensagem para o nosso servidor, perfeito? Só que aí é uma outra configuração de servidor que a gente não vai estar mostrando aqui. Eu vou estar mostrando a configuração HTTP, que é bem comum, né? Mais comum utilizada aí, ok? Aqui está a página de início, né? Pede para você fazer a conta lá no console do Google, blá 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 blá. Se você quiser estar seguindo aí, eu vou estar mostrando essa parte toda, tá? Aqui está a conexão que a gente vai estar utilizando, tá? Você pode escolher duas conexões, CCS ou XMPP, tá? Ela é chamada, ou que é a que permite tanto upstream quanto downstream, e HTTP, tá? Que é a que a gente vai estar utilizando, que permite só downstream. Downstream quer dizer que só o nosso servidor consegue mandar mensagem pelo servidor do GCM para a nossa aplicação, tá? Quando eu falar upstream, quer dizer que a nossa aplicação poderia mandar do dispositivo uma mensagem para o servidor GCM, e então do servidor GCM para o nosso servidor, ok? Então tá aí, a gente vai estar utilizando HTTP, tá? E aqui uma implementação do servidor, ele mostra mais ou menos o que você tem que saber, tá? Para você implementar no servidor. Uma parte que é difícil de entender no GCM, né? Não é que é difícil de entender, a primeira vez que você vê, não, acho que não compreende de primeira, é que o GCM ele não é só o Android, tá? Ele é muito mais fora do Android do que dentro do Android. Então você tem muito mais trabalho fora do Android do que dentro do Android, ok? Então ele te dá aqui os parâmetros que você tem que saber, tá? Para você implementar no seu servidor, tá? Que é chamado de terceira parte, tá? Nessa comunicação entre seu servidor GCM e aplicação e dispositivo do usuário, né? Aqui estão as configurações, a gente vai estar passando por aqui também. E aqui a implementação do cliente, tá? Aqui a implementação do cliente, que é a implementação literalmente na app, que a gente tem que ter, ok? O mínimo. Aqui, se eu não me engano, tem uns exemplos aqui embaixo de algumas implementações, alguns links de exemplos, tá? De algumas implementações, ok? Se eu não me engano, em Python, tá? E em Java, ok? Enfim, aqui eu já estou na página, eu estou procurando pelo console do Google, tá? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Primeiro está aqui o nosso projetinho, tá? Nosso manifesto já deixa algumas coisas configuradas, ok? Primeira coisa que você tem que saber, a gente está utilizando, você tem que estar utilizando aí, eu já vou fazer o vídeo com a nova versão do GCM, que é a versão que está no Google Play Service, tá? Porque a anterior ela utilizava a anterior essa que estava vinculada à Play Service, utilizava um ponto .jar, tá? Para utilizar o GCM. Então, você vem no seu projeto, tá? Botão direito nele, Properties, ok? Android, tá? Tá vendo que eu já adicionei aqui, ó, Google Play Service. Se você não tiver adicionado, você vem aqui em adicionar, aí vai ter lá Google Play Service. Se você tiver carregado o Google Play Service, tá? Você tem que carregar o Google Play Service aqui no seu Eclipse, ok? Eu vou imaginar aí que você já sabe fazer isso, de carregar aqui. É só importar o projeto, ok? Então, beleza, você seleciona aqui e ok, tá? Aliás, vou até fazer isso aqui, porque se o cara não souber, aí você vai aparecer aqui, tá? De Play Service, você clica em Apply, depois ok. E se você não souber, você tem que fazer isso daqui, ó. No meu caso, teria que vir Import, ok? Aí Existing Android Code into Workspace, tá? Tá vendo aqui onde eu tô, na raiz do Android. Next. Aí eu vou procurar, tá? Aí você vai na pasta, na raiz da sua instalação do Android, tá? Você pode ter instalado junto com o Eclipse, enfim. Isso daí imaginando que você está utilizando Eclipse no Android Studio, eu não sei como é que funciona com o Android Studio, ok? Aí no meu caso vem vai, tá? Que é o meu usuário. Vem documentos, tá? Aí eu venho em helpful, helpful. Android, que é onde está a raiz lá da minha instalação do Android, tá? Minha pasta do Android que está sendo utilizada no Eclipse. É Android, eu venho em manual, tá? E aqui eu tenho ó, Android SDK Windows, é nesse camarada aqui que você entra. Entrei nele, tá? E agora, se não me engano, é extras, é isso mesmo. Depois Google,
tá? Depois GCM ou Play Service, não, é Play Service, é esse mesmo que você entra, Play Service, e você pode selecioná-lo, tá? É no Play Service que você vai. Só que comigo não vai funcionar, tá? Porque eu já carreguei ele, perfeito? Então ele vai falar, não, você já carregou esse projeto para dentro do Eclipse, tá? Ok, então esse foi o meu, aí você procura o seu aí, ok? Vou fechar, tá? Ok, estou aqui na Active principal, vou voltar aqui, procurei pelo console do Google, você tem que ter uma conta no Google, tá? Vamos entrar aqui, Google Console, tá? Vou entrar com outra conta, uma conta de teste, exemplo, GCM, ok? Eu não tenho nenhum projeto criado ainda, tá? Eu tenho que criar um projeto. Tô imaginando que você já tiver, beleza, você já sabe mais ou menos como é que funciona. Create a project, ok? Ele vai para a versão nova, tá? Do console do Google, ok? E aqui é onde a gente pode liberar o serviço, ele já vem direto para cá, né? A gente pode liberar o serviço, ok? Eu vou voltar para o projeto, que eu quero criar um projeto. Você tem que criar um projeto primeiro, tá? Eu não criei um projeto ainda. Create a project, tá? Vou colocar aqui exemplo GCM, ok? Aí você pode mudar o ID, o que você quiser fazer. Eu vou deixar o ID que ele me sugeriu mesmo, tá? Que é o nome do meu projeto, aqui. Gostaria de receber? Não. Concordo? Concordo. Então, create, tá? Aí a gente espera um pouco até ele criar o projeto, ok? Projeto criado, tá? Projeto criado. Vou minimizar aqui. O que a gente tem que fazer agora é liberar, tá? O serviço do GCM. Aí vem aqui APIs e Auth e APIs, ok? Já tem alguns que já ficam liberados, tá? Eu não vou estar utilizando eles, já está liberado, deixa eles aí, sem problema, para não perder tempo. E vamos atrás do GCM, GCM para Android, tá? Google Cloud Message, aqui, Google Cloud Message for Android. Não tem limite, liberado. Vamos ativá-lo, vai pedir para a gente marcar aqui que a gente concorda, blá 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 blá, aceitar, tá? E ele vai carregar aqui em cima pra gente, Google Cloud Message for Android, perfeito. E agora vem uma parte um pouquinho mais complicada, a gente vem aqui em Overview, tá? A gente vai precisar desse número aqui, ok? Número do projeto, então já vou copiar logo. Volta aqui no nosso projeto, tá? E tá aqui, ó, String Sender ID, eu já deixei aqui pré-configurado, tá? Pelo menos a variável. E cola aqui, ok? É o que vai permitir aí a nossa aplicação, o nosso servidor enviar mensagem para a nossa aplicação aqui, tá? Tá utilizando esse Sender ID, ok? Volta lá, tá? E a gente vem agora nesse mesmo camarada aqui, APIs Auth, Credentials, ok? Clica aqui. E aqui, ó, Public API Access, tá? Create New Key, ok? A gente vai criar um Server Key, ok? E o que a gente precisa aqui é do IP do nosso servidor. Eu nunca testei com o servidor localhost, tá? Mas tem um IP de teste, tá? Que se eu não me engano, aqui, está aqui, o Google fala para você, ó, você pode colocar esse camarada aqui, ó, para teste, ok? Então, aí, se você estiver usando o localhost, você vê o que você vai fazer, você vai utilizar assim, enfim, eu tenho um servidor à minha disposição, tá? Então, eu vou utilizar o IP do meu servidor, volto aqui, ok? Vou abrir o CMD, eu vou dar um ping na minha conexão, no meu server, .com.br, ok? Sei lá, 187.45.240.66. 187.45.240.66, ok? Só confirmar. 187.45.240.66, perfeito. E já estou com o IP do meu servidor configurado aqui, tá? Eu vou criar. Criou, tá? Essas chaves aqui eu estou te mostrando porque eu vou, tá vendo que é um exemplo, né? Eu vou acabar destruindo tudo, mas são secretas, tá? Tanto o seu projeto,
o seu número de projeto que a gente copiou aqui para app, tá? Quanto essa chave aqui, são secretos. Você não fica passando isso para ninguém não, ok? Esse daqui vai ser o que o seu servidor vai utilizar, que é o nosso sender, nossa terceira parte da comunicação. Ele vai utilizar para poder enviar a mensagem pro GCM e o GCM identificar ele, ok? O servidor do Google identificar ele. Então, deixa aqui, depois a gente volta aqui e utiliza ele, ok? A gente vai voltar aqui agora e vamos tocar o barco na implementação aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é checar se tem Play Service, tá? Se tem um Play Service é compatível dentro do dispositivo que está utilizando a nossa aplicação, ok? Então, a gente vai criar uma funçãozinha aqui, tá? Vou colocar aqui útil. Public boolean check play service. Então a gente pega aqui um inteiro, que é o result code, para ver se está disponível no nosso play service. Google play service útil. Isso, Google play service available, tá? E o nosso contexto, que é main activity.this, ok? Então a gente já começa já a verificação. Result code igual a... Ok, que na verdade é diferente, tá? Connection result success, ok? E a gente vai verificar se esse erro aqui propagado, que a gente pegou o código, ele é cobrido, tá? Pelo play service. Is user, tá? Recover erro. E coloca nosso result code aqui. Perfeito, tá? Se for, a gente vai disparar um dialog, ok? Services, útil. Get erro dialog, que vai dar a opção para o camarada entrar no Play Store e instalar, ok? Nosso result code entra aqui. Opa. Contexto. E aqui, se você perceber aqui em cima, eu tinha colocado essa constante, né? Que é o código que o Google nos dá, tá? Lá na documentação do GCM, para fazer essa chamada aqui, tá? De instalação, tá? De correção e instalação do Play Service. Se ele não for coberto, a gente realmente não tem suporte para o GCM, para o Play Service. Então, apresenta para o cara a mensagem. Ok? Vou colocar aqui o contexto. Main activity novamente. Teste. Play Service sem suporte. Ok. Duração. Toast. Short. Ok. E vamos finalizar a activity. E aqui, return false. E aqui, qualquer coisa, se chegar aqui é porque está tudo certo. Return true. Ok. O Android, o Google pede para a gente fazer essa verificação aqui no resume, por isso que eu já deixei um resume aqui, tá? E fazer também no onCreate. Só que no onCreate a gente vai fazer a jogada já para poder baixar, tá? O GCM, já poder utilizar o GCM. Então, if, ok? Verifica aqui, então já vamos colocar aqui a variável do GCM. Google Cloud Messaging, ok? Vou chamar de GCM mesmo. Vai pedir para importar, tá? Lembrando que por causa do Play Service que a gente colocou como lib no projeto, a gente consegue ter essa importação, ok? Colocamos aqui GCM, se tiver sido tudo ok, tá? GCM, Google Cloud Message, ok? Get instance, contexto, main activity.this. Então a gente vai utilizar essa variável aqui agora, tá? Para ver se esse dispositivo já
já está configurado, tá? Já está com o ID configurado para essa aplicação nele, ok? Então a gente vai utilizar Android System, tá? Útil Get Registration ID, tá? Você está imaginando de onde veio esse Android System útil. Na verdade, tem uns pacotes que umas classes que eu já deixei configurado aqui, tá? Que eu já vou abrir e mostrar, que não tem nada de GCM nelas, né? Tem aqui, essa daqui tem algumas funções. Nesse caso aqui é uma que vai estar utilizando o Share Preference. Vou deixar o link do Share Preference aí embaixo no post, tá? Porque eu já falei sobre. Notificação, já falei sobre também, vou deixar o link aí embaixo, tá? E esse daqui é uma conexão simples para a gente poder estar enviando o ID do dispositivo para o servidor e estar salvando lá, tá? Eu já vou entrar na parte do servidor, não entrei ainda. E ela não é a melhor para estar utilizando, mas eu coloquei ela porque ela é pequenininha. Eu recomendo utilizar o Volley, que é o que o Google recomenda também, mas eu coloquei essa daqui, que está utilizando o pacote Apache, HTTP Apache, porque ela é bem pequenininha, então dá para passar rápido nela. Não precisa de ficar explicando muita coisa que é o Volley, ok? Ok, Registration ID, contexto novamente, tá? Já vou mostrar o que esse método faz. Ele vai no Share Preferência e verifica se tem um ID lá, é isso que ele faz, já gravado. E temos que verificar se não está vazio o nosso ID, tá? Você poderia utilizar o empty, tá? O isEmpty, só que tem algumas versões que ele não roda, tá? Ele não tem suporte, tipo da crash, tá? Da crash na app. Então eu prefiro usar o trim, tá? Depois o length, e se for igual a 0, register, tá? ID in background, que é uma função que a gente vai estar criando aí, um método aqui mesmo, tá? Aqui na série de útil, para estar enviando o nosso ID, recuperando o ID, tá? Do GCM, ok? Requisitando o ID do GCM para nossa aplicação no dispositivo atual, então enviando para o nosso servidor, porque a gente tem que ter ele salvo, ok? Registro em background, ok, a gente tem que criar esse método aqui agora, mas antes de criar nele, eu vou voltar aqui e vou abrir o Android Manifest, que eu já tenho algumas configurações aqui, tá? O GCM ele roda da versão 2.2 para cima, tá? Versões abaixo do Android 4.0.4 precisam dessa permissão aqui, tá? Get Account, então você coloca ela se sua aplicação vai rodar em dispositivos que tem Android abaixo do 4.0.4 também. Precisamos da internet, óbvio, tá? Porque o GCM não é nem questão de salvar o seu ID, a gente precisa na internet para ter a conexão com o canal do GCM, né? Do servidor do GCM do Google, ok? O Wake Lock, ele é opcional. Para que serve o Wake Lock? Pode ser que você precise de fazer algum trabalho pesado depois que você recebeu o sinal do GCM, porque quando você recebe o sinal do GCM, ele trabalha como um broadcast receive, ok? Você não precisa de ter a aplicação rodando para fazer ele funcionar, tá? Então você pode querer ali no background já carregar alguma coisa da internet utilizando um service. Isso já é uma conexão, isso já é um trabalho pesado no Android, ok? Então você precisaria, tá, de utilizar esse camarada aqui, ok? Essa permissão aqui para você estar utilizando o Wake Lock, tá? Para evitar que o dispositivo desligue, adormeça o processador e você perca a conexão, tá? Mesmo que o usuário force apertando aquele botão de adormecer o dispositivo para deixar ele apagado, para economizar energia, com o Wake Lock, o usuário não vai ver, vai parecer que o dispositivo realmente está adormecido, mas o processador vai continuar rodando, tá? Porque você chamou o Wake Lock por causa que você está fazendo algum processamento pesado no background. Então eu vou utilizar o Wake Lock aqui, mesmo não utilizando o service para carregar alguma coisa da internet, tá? Porque aí a gente não precisa literalmente usar o Wake Lock só por causa do service. Você pode deixar já preparado, caso você precise de utilizar o service um dia, ele já vai estar pronto, ok? Essa permissão aqui é para a gente poder registrar a nossa aplicação, tá? Utilizar nosso device aí para estar registrando a aplicação e estar obtendo o nosso ID, tá? Vinculado ao nosso projeto, ao nosso sender, ok? Que a gente criou lá no console do Google, perfeito? E a gente tem que criar essa permissão aqui, tá? Essa permissão que a gente criou, a gente não pediu ela, a gente pede ela aqui embaixo, para a gente fazer com que somente essa aplicação, tá? Receba a mensagem enviada do nosso sender, tá? Do nosso GCM, que está vinculado ao nosso sender, ok? Então a gente faz isso aqui para que somente essa aplicação receba
Então, se você perceber, olha o que tem aqui, ó. Até aqui é o nome do pacote, tá? O nome do pacote do seu projeto, que é esse daqui, ok? E depois daqui é padrão, permission.c2d message, ok? Aqui é padrão, é literalmente para nós, somente nossa aplicação responder as mensagens enviadas da assinatura GCM que a gente criou, ok? E aí entra no application. Essa parte aqui não tem nada a ver com GCM, tem a ver com o Google Play Service. Você tem que colocar, se você estiver utilizando alguma entidade do Google Play Service, hoje você tem que colocar isso, tá? Essa configuração aqui, para ele estar pegando a versão. Então você coloca esse metadata aí, ok? Aqui é a nossa activity principal, não tem nenhuma configuração especial nela, tá? Só que é ela que abre, ela que aparece lá no menu de aplicações do Android, ok? E então, o nosso receiver, tá? Essa é a configuração do nosso receiver, que essa assinatura aqui é para a gente estar recebendo, tá? Ele está recebendo a mensagem do GCM, o GCM vai enviar, e ele que recebe, que a gente vai ter que criar esse camarada aqui, eu não criei ainda, GCM Broadcast Receiver, ok? E é isso, né? Tem o service aqui também, tá? Como eu falei, essa parte aqui ela é opcional, tá? Foi essa questão do wake lock aqui. Você não precisa estar trabalhando com service, ok? Mas é muito, como o Google falou lá, é muito comum você estar trabalhando com intent service, que é um service, né? Então a gente vai estar trabalhando com intent service e já tem que deixar, se a gente está utilizando, a gente tem que deixar ele declarado no manifest, ok? Se a gente não estiver declarando ele via código, no caso aqui é preferível declarar ele via manifest. Então, o receive aqui vai permitir que a gente receba a mensagem, tá? Que a gente obtenha a mensagem do Google, tá? Do servidor GCM do Google. E esse service aqui é só para a gente estar podendo já fazer o processamento. Aí, caso seja necessário, no seu caso, e você utilizar uma conexão web, é no service que você faz, tá no background, ok? É no service. A gente não vai estar fazendo essa conexão, mas eu vou estar utilizando o service porque é mais comum utilizá-lo, ok? Junto com o wake lock. Então, perfeito. Já deixei o manifest preparado para não perder tempo, tá? Não tem muito mistério aqui, ok? De qualquer forma, o projeto vai ficar embaixo para download. Então, explicado o GCM, o manifest. A gente volta aqui no main activity, tá? E vamos implementar esse método aqui agora, que é para registrar nossa aplicação no background. Registrar o ID, tá? Da nossa aplicação no dispositivo no background, lá no servidor. Tem que voltar aqui, né? E abrir Android System, ok? Que é as aplicações úteis que eu coloquei aqui. O que eu estou fazendo aqui, Get Registration ID, é buscando no Share Preferences o ID do camarada, porque se eu já registrei e já salvei, eu não preciso, tá? De ficar toda hora enviando esse ID, o mesmo ID para o servidor, ok? Isso é uma conexão desnecessária. Então, o que eu pego? Eu pego o Registration ID do Share Preferences, eu não vou entrar na explicação de Share Preferences, eu vou deixar o vídeo dele embaixo. Se ele estiver vazio, tá? Eu solto aqui no logcat, não é necessário que ele está vazio, não foi encontrado, e retorna uma string vazia, ok? Passou aqui, ele não está vazio, veio para cá, então eu pego a versão, eu estou salvando a versão também, tá? Da aplicação no Share Preference. Porque quando a gente muda de versão, o usuário atualiza, tá? A versão, pode ser que o GCM gere um novo Registration ID para a aplicação no dispositivo. Pode ser, isso não é garantido, ok? Então a gente pega a versão, tá? Na verdade, a gente pega a versão e pega a versão a última versão que o usuário utilizou, tá? Da instalação, e pega a versão corrente da aplicação, tá? A versão corrente da aplicação, ok? E aí eu verifico se as versões são diferentes. Se elas forem diferentes, quer dizer que o usuário atualizou, tá? Ele atualizou a aplicação, só que o ID que está gravado no Share Preference é o da aplicação desatualizada. Então eu pego e mando o ID aqui, ó. Eu mando a string vazia, que vai forçar, tá? Essa verificação vai forçar que, se a gente vir aqui, ó, vai estar vazio, vai forçar que a gente faça um outro registro, pegando novamente o Registration ID, tá? Que pode ser o mesmo, não é garantido, ok? Caso contrário, passou aqui tudo e não precisou de entrar nesse condicional e nem nesse, quer dizer que o Registration ID está ok, a gente retorna ele, tá? Aqui, Store Registration ID é quando a gente quer salvar. Quando tá ok, a gente vai chegar nessa parte aqui ainda, tá? Ele vai ser chamado dentro desse método aqui. Quando a gente quer salvar, a gente só bota o contexto, bota o reg ID, tá? E então, pega o Share Preference, ok? E salva, tá? Aqui tem, utilizando o editor, enfim, se você não souber o que é o Share Preference, vai ter o vídeo embaixo. E aqui, literalmente, é quando a gente acessa, quando eu coloco essa função aqui, ó, Get GCM Preference,
é quando a gente acessa o preferência, porque a gente vai estar acessando ele aqui para não ter esse código todo aqui e aqui, coloca ele numa funçãozinha separada, que até mesmo o Google faz isso lá no exemplo dele, tá? E a gente acessa o nosso share preferência, ok? Que a gente criou até com o nome da classe também, Activity, ok? Perfeito. Vou estar utilizando um randômico aqui. Eu utilizo esse randômico aqui, na verdade, no notification, tá? Para a gente estar vendo aí, eu vou estar falando ainda, né? É mais uma variável do servidor, para a gente estar utilizando várias mensagens ou não. Eu vou chegar nessa parte aqui. E get app version, tá? Que a gente pega a versão atual da app que está instalada, ok? Para a gente poder fazer essa configuração aqui, essa verificação aqui. Então tá aí, tá explicado. Aqui essa outro útil, né, que eu vou estar utilizando, que eu falei que eu evitei utilizar aqui o Volley por causa da quantidade de código que ia ter, tá? Então, utilizei um bem pequeno, mas se você for utilizar, utilize o Prezi pelo Volley, porque o Google recomenda que a gente utilize o Volley, ok? Então tá aí, essa é a URL que eu vou estar chamando para estar enviando eu trabalho com a ideia de controlador, tá? MVC, então meu controlador ele tem controle pelo método que eu estou fazendo a chamada, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o servidor. E aqui o registration ID do dispositivo, tá? Que está sendo enviado para o nosso servidor. Já vou chegar na parte do servidor, ainda não estou nela, mas aqui eu já vou deixar mostrando aqui a aplicação, a parte do script que eu estou utilizando para fazer a conexão, ok? Vou até fechar aqui. E aqui a notificação, como eu falei, já fiz um vídeo sobre, tá? E aqui que está o hand. Vamos procurar o hand, aqui, ó, tá? Por que eu estou fazendo isso? Para que eu não tenha sempre o mesmo ID, tá? Na notificação e que a gente possa ver que tem um problema no GCM se você não souber trabalhar as variáveis no servidor, tá? Você manda um monte de mensagem para o usuário quando você queria mandar uma só, apenas a última, tá? Ou então, se você quer mandar todas, você pode mandar todas. Então, eu utilizo o hand aqui para o próprio Android não ficar sobrescrevendo quando o ID da notificação for o mesmo. Porque se você deixar o mesmo ID, ele vai ficar sobrescrevendo e você nunca vai ver aquele monte de chamada, ok? Então, a gente usa o hand para pegar um número aleatório. Então tá aí, essa é a nossa notificação, tá? Ok, vamos partir agora para a implementação do nosso método aqui, registre ID em background. Vou colocá-lo aqui embaixo. Então a gente começa com uma implementação do async task, ok? Vou fazer uma implementação forçada aqui. O Android, o Eclipse vai chiar, mas não tem problema, tá? Você não precisa de fazer essa mesma versão, você faz a sua. Você só tem que ficar ligado no método de registro que eu vou estar utilizando aqui, tá? Esse mesmo código aqui de conexão. Você fica ligado no método de registro que você vai ter que utilizar ele para ter o ID, ok? Async task, ok? Ele vai pedir para implementar os métodos ainda não implementados. Ok. Vou colocar outro aqui, né? Que é depois do in background, é o que é chamado depois. Que void on post execute object mensagem. A gente vai estar colocando essa mensagem num teste view do nosso layout que eu acabei não mostrando aqui, eu acho que eu vou mostrar ele daqui a pouco, tá? Que eu já peguei aqui o ID dele, tá? Eu peguei ele pelo ID, aliás. Objeto pelo ID. Set teste. Temos que colocar um cast aqui, que tá vindo via tipo objeto. Ok. E implementação do background mesmo. Que aqui ele já tá em uma outra thread. Ele não tá mais na thread a thread principal, a thread de interface, né? Ou thread principal, enfim. String, msg, iniciar com vazio. Já vamos colocar um try aqui que vai ser necessário, try catch. Por causa dessa exceção aqui. Aí eu exception e, ok? Então, só vou colocar no log aqui. Opa, eu tenho já o registro. O erro. Get message. Ok. Aqui eu vou verificar se o GCM não é nulo. Se ele for nulo, se ele é nulo, né? Google Cloud Message. Get instance novamente. Activity.this, ok? E aí eu já começo o registro. Nosso reg ID, lembrando que ele está definido aqui, tá?
recebe GCM.register, tá? E aqui vem o sender, tá? Pode ter mais de um, tá? Mas a gente só está utilizando um servidor como sender, ok? Beleza. Essa chamada aqui, ela tem que ser feita numa thread diferente, fora da thread principal. Então a gente já está aqui em outra thread, quando a gente está dentro desse método, tá? No async task. Se você colocar dentro da thread principal, ela vai travar, tá? Vai dar erro, muito provavelmente vai dar erro na sua aplicação, ok? Então fora da thread principal, tá? Tanto ela quanto o onRegister, que a gente não vai estar utilizando aqui, que é muito não comum o uso dela, tá? Do onRegister, ok? Quando você quer deixar o usuário tirar o registro da sua aplicação. Enfim. Se ele quiser, mas ele pode desinstalar, ele também tira o registro, né? Não precisa de... Se você quiser colocar essa funcionalidade, sinta-se à vontade. Eu não vou estar falando dela aqui. Register, ok? Beleza. Vou montar uma mensagem aqui para a gente mostrar no test view, né? Tá. Register ID. Reg ID. Ok? Beleza. E agora eu vou fazer string feedback, a chamada que eu vou literalmente enviar, tá? Esse ID para ser salvo no nosso servidor. HTTP connection útil, ok? Tá lá. Nosso método send registration ID to backend. To backend. Só colocar esse camarada, é o único parâmetro que a gente está esperando lá, tá? Para ser enviado. Vou printar aqui no logcat de novo o feedback. Então agora lá no nosso Android System Útil eu vou utilizar esse camarada aqui, ó, o store. Porque agora a gente já tem o nosso ID salvo, ok? Então vem aqui, Android System Útil Store. Aquele que é o contexto, para evitar a fadiga, vou copiar daqui de cima. E o nosso reg-id, ok? Então, é isso aí, teoricamente, a gente está aqui, no caso, fazendo a requisição, teoricamente não, a gente está fazendo a requisição para obter o ID, tá? O ID do GCM, ele é vinculado à aplicação e ao device, ele é um ID único para a aplicação e para o device, ok? Pode ser que essa mesma configuração, a mesma aplicação, o mesmo device tenham mais de um ID, tá? Eu vou até mostrar um caso desse, isso é possível, tá? E para o Google isso é considerado bug, ok? Ele tem até uma variável para você trabalhar com isso, que é o canonical ID, ok? Isso é um bug quando isso acontece, tá? Quando você está trabalhando com 2 ID e, pelo incrível que pareça, 2 ou 3 ID, todos esses IDs, tá? Vão continuar funcionando e mandando a mensagem para a mesma aplicação no mesmo device, ok? Eles funcionam. Só que só o último é garantido, o último que você criou, que é garantido, tá? Que ele vai continuar. Os outros, a qualquer momento, pode ser deletado, ok? Então, até mesmo o Google ele envia o ID para você, quando você faz a requisição lá no servidor, eu vou mostrar isso, tá? Falando, ó, altera. Quando ele envia o ID, o registration ID, tá? Da conexão, como resposta, ele está querendo dizer para você alterar, porque os outros vão ser deletados, ok? Então, tá aí nosso registro em background, tá? E agora a gente tem que implementar o nosso receiver, tá? E o nosso intent service, ok? Então volta aqui, vou até pegar os nomes aqui, eu nem lembro. GCM Broadcast Receiver. Vou criar aqui. New class. Ok, e vou criar outro que é o intent service. Ok? Criar aqui na raiz mesmo. Ok. Vamos começar por esse broadcast receiver, né, que ele é menor. A implementação dele é menor. Ok? Aqui a gente vai estender um outro, tá? Broadcast receiver, que é o Wakeful Broadcast Receiver, ok? É ele que permite que a gente tenha o Wake Lock funcionando, tá? Estou escrevendo errado aqui. Vamos adicionar métodos não implementados ainda, que é um só, que é o receiver, né, do broadcast. Se você não faz a mínima ideia do que seja um broadcast, eu vou deixar o link aí embaixo, tá, no post do vídeo que eu já fiz sobre broadcast, ok? Então a gente começa aqui com componente name, tá? O que a gente está fazendo aqui é deixando explícito para o sistema que quem vai manipular o dado que foi enviado, tá, a mensagem que foi enviada via GCM,
é o nosso GCM Intent Service, ok? Vem aqui, new, componente name, contas, ponto, get, package name, ok? Então, GCM Intent Service, ponto, class, ponto, get name, ok? Então aqui, start, wakeful service, tá? O primeiro argumento é o nosso context e o segundo é o nosso intent com o componente já setado. Intent, ponto, set componente, comp, tá? E já vamos acertar aqui, set result code como ok, tá? Que é o está setando aqui a resposta da chamada a esse broadcast save, ok? Então vamos colocar como ok, result ok, tá? Importar aqui. Então a gente está fazendo aqui, abrindo, tá? Esse camarada é o que vai receber a mensagem enviada pelo GCM. Você pode utilizar um broadcast save comum, não há problema, tá? Mas nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o CPU do dispositivo funcionando, mesmo que o usuário tenha forçado o adormecimento dele, tá? Por quê? Porque você pode estar querendo fazer um processamento pesado no background, utilizando um service, a gente vai estar utilizando aqui, tá? O intent service, para chamar alguma coisa na web, por exemplo. Então você precisa da CPU rodando, tá? Então é esse camarada aqui faz isso, tá? Quando a gente é desse camarada aqui. Mas na verdade ele faz isso mesmo quando a gente faz essa chamada aqui, né? Quando a gente faz essa chamada de start aqui, que ele deixa o CPU rodando, acordado, ok? Então a gente tem que setar esse componente name aqui para deixar explícito de quem é que está tratando o dado, tá? Quem está tratando é o GCM Intent Service, tá? E aqui a gente já seta o resultado da chamada como ok, que deu tudo certo. Poderia fazer alguma lógica aqui, enfim, para verificar se tudo deu tudo certo mesmo, mas já colocamos direto aqui como resultado aqui, tá? O processamento mesmo da mensagem vai vir aqui. Aí essa parte aqui é tranquila, ok? Lembrando que o wakeful, tá? É para utilizar o wake lock aqui, tá? E deixar o CPU rodando e a gente não perder a conexão no background. Mesmo a gente não estando, eu vou estar fazendo essa conexão aqui porque não há necessidade nesse exemplo, ok? Nem na que eu utilizo, tá? Em produção, eu tive ainda a necessidade de fazer uma conexão de service no background, perfeito? Então, volto aqui no GCM Intent Service, ok? E vamos implementar esse camarada aqui. Então aqui a gente já começa mexendo na herança, extends, Intent Service mesmo. Ele vai pedir para importar e depois adicionar os métodos não implementados, que é um só, que é obrigatório. Já vamos colocar aqui public static final string tag para utilizar no logcat. Então temos que colocar um construtor com essa configuração aqui. Passando o label pro super, né? Entidade pai. Ok. Aqui a gente começa. Bundle, chamar de extras, tá? Para pegar os dados que vieram no intent. Opa. Net extras. Vamos acessar o GCM. GCM. Get instance. O nosso contexto você pode pegar sem medo o GCM Intent Service.this. Ok? String, title, author, message e message type. A gente está verificando o tipo da mensagem que veio, tá? GCM. Get message type. O parâmetro de entrada aqui é intent, tá? Então a gente vai verificar qual é o message type. Primeiro a gente vai verificar se o extras não é nulo. Então verificar o message type para ver qual vai ser a ação tomada. Google
Cloud Message. Primeiro aqui vamos verificar se foi um erro enviado. Equals message type log i erro, ok? Então, esses toString the same para quando for deletado. Isso. Coloca deleted. Ok. E a mesma verificação quando não tem problema, quando a mensagem veio normal, que é o mais comum, né? Se você fez tudo certo no servidor. E o GCM está funcionando. Ok, só que aqui vai ser recebendo os dados. Title, extras, ponto. Get string. Aqui eu configurei title no servidor mesmo. Autor e message. Autor. Mensagem. Então, chamamos nosso notification custom último. Send notification, primeiro é o contexto. Como eu falei, podemos utilizar aqui sem problema. Depois, as strings necessárias. E para finalizar, GCM, tá? Broadcast Receiver Complete Wake Full Intent para poder liberar, tá? O Wake Lock, ok? A gente vai liberar e aí o processador do dispositivo pode voltar a adormecer se essa foi a ação tomada ou se essa ação está sendo aguardada, ok? Sem problema. E aqui o parâmetro de entrada é mesmo intent que foi enviado aqui, ok? Então tá aí nosso intent service implementado, tá? Vamos dar só mais uma revisada aqui. Broadcast Receive herdando do Wake Full Broadcast Receive para a gente poder utilizar o Wake Lock. O processamento da mensagem está aqui. Essa parte que você não precisa, tá? Esses condicionais. Você já poderia, se você não quer verificar, você pode fazer direto isso daqui, já verificar e ver o que você vai fazer. Eu chamei uma notificação. Você poderia chamar um serviço aqui no background, tá? Igual a gente fez aqui para poder registrar, ok? Essas linhas amarelas aqui é porque a gente não está utilizando aqui o async task corretamente. Não é porque ele está depreciado, não, porque ele não está, ok? Está utilizando aqui uma maneira meio genérica. Então o Eclipse ele acaba chiando por causa disso. Ok, voltando aqui. Recebemos a mensagem verdadeira aqui no nosso receive, viemos para o nosso intent service, tá? No nosso main activity, a gente vai verificar se o play service tem suporte, tá? Se tem suporte, a gente vai ver, se não tem suporte, ele vai sair, tá? A gente vai dar um finish, ok? Se ele realmente não tem um suporte. Se ele tem um suporte, mas ele não está com a versão atual do play service, uma versão que aceita, que é compatível com a nossa aplicação, ele vai disparar, tá? Esse dialog pedindo para o usuário fazer o download da nova versão, ok? Beleza. Acessamos o nosso GCM, pegamos o nosso Reg ID, nosso Registration ID, tá? Do nosso Share Preference para verificar se ele existe, ok? Se ele não existe, a gente vai verificar aqui, a gente vai ter que fazer um registro no background, tá? Se ele existe, ele não vai fazer nada. Ele já está verificado, ele só fica esperando agora para receber a mensagem. Vamos fazer um registro no background, a gente vem aqui, tá? E montamos a mensagem, verificamos se o GCM não é nulo. Fazemos o registro nessa parte aqui, tá? Opa! Nessa parte aqui tem que estar numa thread diferente da thread principal, porque tem a conexão com a internet aqui, ok? A mensagem montada, aqui a nossa conexão que envia para o nosso servidor proprietário, tá? No meu caso é o meu servidor, eu peguei o IP, mostrei até como é que pega o IP aqui, ok? Então a gente salva o RegID no Share Preference, tá? Para quando vier aqui, ó, a gente vai ter um ID verdadeiro retornado e não vai entrar aqui, não vai precisar registrar novamente, tá? Então a gente sai aqui, beleza. Agora para validar mesmo, nosso Android Manifest está aqui, ok? Para validar mesmo é rodar a aplicação para ver se vai dar tudo certo, ok? Então eu vou mostrar o servidor. Agora o meu servidor já está implementado. O servidor, quando eu abrir o servidor, eu vou falar como é que é o servidor, né? Aqui é o servidor, tá? É uma implementação literalmente personalizada. Você que escolhe como é que você vai implementar. Meu back-end na web é PHP, então meu servidor foi implementado em PHP,
ok? Essa parte aqui é onde ela responde a essa parte aqui, ó, do nosso código. Tá? Esse envio aqui, ó, ok? Que é para salvar no nosso servidor, tá? O Registration ID, ok? Então, aqui mesmo que a gente vê, se você não sabe como é que o GCM funciona, como é que ele funciona, como é que ele realmente funciona. Você vai ter um seu servidor, tá? O GCM, na verdade, ele é o todo aí em 3 partes. Ele é o seu servidor proprietário, ele é o servidor do Google GCM, tá? Servidor de push, mensagem push, ok? E o aparelho, ou os aparelhos que estão com a sua aplicação, e cada um tem o seu respectivo Registration ID, ok? Quando você pega o Registration ID lá na app, o Google fala, você tem que gravar esse ID em algum lugar no seu servidor web, ele fala, no servidor web, tá? Porque você vai querer mandar mensagem de algum lugar, tá? Que provavelmente é o seu servidor web, para os aparelhos. Então você tem que ter os IDs dos aparelhos no seu servidor web, salvo em algum lugar, no banco de dados, em arquivo, seja o que for, ok? E esse ID que é gerado lá, tá? Ele é vinculado à app e ao device. Ele não tem nada a ver com o usuário, tá? Por exemplo, se sua aplicação tem login, você vai ter que montar essa lógica na mão, tá? Pegar o ID do usuário no banco de dados do seu servidor web e vinculá-lo, tá? Ao Reg ID ao Registration ID que foi enviado do acesso dele, tá? À aplicação no dispositivo dele, ou do amigo, enfim. Você que tem que fazer essa lógica aí na mão, porque o ID é do device e da aplicação. Beleza, enviamos o ID, eu não estou trabalhando com o usuário aqui, eu chamo minha PL, tá? Lembrando que eu trabalho com MVC, eu chamo minha PL, ok? Minha PL tem um método salvar. Eu tenho um objeto GCM, tá? Eu tenho uma classe GCM, que ela tem um Registration ID e New Registration ID, não tem nada demais aqui, ok? Lembrando que essa implementação no servidor é totalmente sua, você que escolhe como é que você vai implementar. O Google só fala que você tem que salvar o Registration ID para você poder utilizar e enviar mensagem, ok? Então tá aqui a minha classe, ok? Aí eu crio o objeto, coloco o meu Reg ID aqui, tá? Que foi enviado do app, salvo, vem aqui em APL, tá? Vai ter lá save, tá? A primeira coisa que eu faço é verificar se esse ID já não existe, tá? No meu banco de dados. Por quê? Porque, por exemplo, imagina que o usuário desinstalou sua aplicação, tá? Então ele não está mais registrado. O Google vai falar isso para você quando você for enviar uma mensagem GCM para ele. Ele vai falar, ó, essa aplicação não está mais registrada. Mas imagine que ele foi e instalou de novo. Pode ser, tá? O Google fala, pode ser que ele altere o ID, mas pode ser que o ID continue o mesmo. Ou então que ele atualize a aplicação. Você está com a aplicação 2.0 agora, ele estava com 1.0 e ele atualizou. Pode ser que o Google mude, ok? O Reg ID. Pode ser. Então a gente verifica antes, tá? Vamos aqui no nosso tal, verificação. Ele só pega o ID, tá? E verifica. Na SQL mesmo, que eu estou utilizando no banco de dados, já vou mostrá-lo. Tá? Só tem 2 campos no banco de dados, que é o ID e o Registration ID. Eu não consigo fazer o Registration ID como ID por causa que ele é muito grande. Ele pode ser um texto muito grande, então MySQL ele não deixa, ok? Então tá aí, verificando. Se verificou certinho, eu salvo, tá? Volta aqui. Insert into, ok? Estou utilizando MySQL. Eu salvo. Ok. Então aqui a gente salva e aqui é o feedback. Tá? Aqui é 1 ou 0, porque eu estou pegando o retorno de quantas linhas foram modificadas. Ou é -1, tá? Se sua SQL está errada. Mas como eu já testei e sei que a SQL não está errada, vai dar 0 se não salvar, tá? Aliás, ele não vai dar ele vai dar 0 aqui, porque ele na verificação ele vai ver que já existe. Ou ele vai dar 1, tá? Porque salvou a linha corretamente, não deu nenhum problema. Então a gente manda o feedback para nossa aplicação que não está utilizando, né? Se a gente vir aqui, ó, a gente não faz nada, a gente só printa o feedback. A gente não faz mais nada, ok? Beleza. Aqui, lembrando do método lá que eu coloquei na conexão, né? Se você vir aqui, ó, que eu trabalho com essa forma de verificação, eu coloquei esse método aqui, tá? Então é todo mundo no mesmo arquivo e aqui eu identifiquei, ó, é esse camarada aqui que está fazendo a chamada. Quando eu vou fazer agora depois na mão, tá? Eu vou enviar, eu vou fazer o quê? Eu vou no servidor, eu vou pegar todos os meus Registration ID e vou enviar uma mensagem. Mas eu tenho que colocar esse método aqui, ó, tá? O post não vai funcionar porque eu vou estar fazendo na URL, tá? Então eu vou ter que, por isso que eu coloquei o get também. Aí eu vou verificar que é esse camarada aqui, esse aqui ele não vai entrar porque ele é diferente, e vou entrar aqui, tá? O que eu preciso? Como a gente está utilizando, ou a gente tem 2 escolhas no servidor para a gente estar utilizando, a gente tem 2 servidores do Google que a gente está utilizando, ou o servidor CCS ou XMPP, ou o servidor HTTP.
A vantagem do CCS XMPP é que ele é tanto downstream quanto upstream. Quando a gente fala downstream, quer dizer que a gente pode mandar a mensagem do nosso servidor para o servidor do Google, e o do Google, que é o GCM, ele vai enviar para os devices, para os dispositivos que estão com a nossa aplicação registrada, ok? Quando a gente fala upstream, quer dizer que nesse mesmo caminho que teve, o dispositivo a aplicação pode enviar a mensagem do dispositivo para o servidor GCM, do servidor GCM ela vai para o nosso servidor. Isso é o upstream, tá? O CCS permite fazer isso, tá? Só que a configuração dele é um pouquinho diferente. É um pouco diferente não, bem mais diferente do que a do HTTP, tá? Eu, como tenho costume de utilizar o HTTP, eu nunca precisei de fazer essa chamada aí, que pode ser uma boa também, por causa que o canal é mais leve, tá? O canal do Google com o dispositivo. Eu coloquei o HTTP, que também é o mais comum utilizado, tá? É o mais comumente utilizado, ok? Então, para você utilizar o servidor HTTP do Google, é esse daqui, essa é a URL que você utiliza, tá? Isso aqui é padrão, ok? E aí a gente precisa da nossa API Key. Aí agora a gente volta aqui, tá? Lá quando a gente criou nossa API Key, lá no console do Google, e pega esse camarada aqui, tá? Que a gente utilizou o IP e tudo mais, ok? Então volta aqui e coloca aqui, tá? Esse camarada aqui, ele identifica o nosso servidor como um sender, tá? No GCM. Quer dizer que a gente pode estar utilizando esse servidor como sender, tá? Beleza. E aquele código aqui, ó, esse código aqui, se eu voltar aqui, que é o código do projeto, ele identifica o servidor como um sender que pode enviar mensagem para a aplicação, que a gente colocou esse código lá na aplicação. Se você lembrar, a gente colocou esse código lá na aplicação na variável sender, ok? Então a gente volta aqui. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando o método getAll, tá? Vem aqui. Eu pego todos os meus, basicamente aqui a PL. Eu pego a PL anêmica, não faz nada. Eu pego todos os registration ID, tá? Do meu banco de dados. Você pode vincular o registration ID ao ID do usuário, se você tem uma conta e um login, enfim. Você pode fazer isso, no meu caso só tem o registration ID. Pego todo mundo, tá? Então, eu crio aqui um novo array, tá todo mundo numa array de objetos, aqui é um array de objetos, esse aqui é um array puro mesmo, tá? Que vai guardar só os IDs. Crio um novo array, tá? E passo todo mundo, tá? Porque trabalhar com array puro aqui, nessa minha lógica aqui ficou mais fácil, ok? Passo todo mundo para esse registration ID, tá? E então o que acontece? O GCM ele deixa você enviar até uma mensagem para até 1000 IDs distintos, tá? Em uma única chamada. Então você pode fazer 10 chamadas com até 1000, 10 não, você pode fazer infinitas chamadas com até 1000, tá? IDs diferentes em cada chamada, ok? Se você tiver 1001, ele não entrega. Ele não entrega para 1000 e deixa de entregar para 1, ele não entrega para ninguém, eu já fiz esse teste. Tá? Mais de 1000 IDs ele não entrega para ninguém, ok? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma lógica, tá? Eu arredondei, por exemplo, se eu tiver 2001, eu vou ter 2 aqui, ok? Esse C que eu arredondo para cima, tá? Eu vou ter que passar 2 vezes no loop, ok? Então eu faço esse arredondamento, se eu tiver 1001, tá? Ele vai passar 2 vezes, se eu tiver 1000 ou menos, ele vai passar uma vez só, ok? Faço esse arredondamento aqui para poder enviar a mensagem para todos os meus registration ID, tá? E depois eu passo no loop de novo, preenchendo um novo array, tá? Que vai ter apenas os 1000, tá? Os 1000 é boa. Os primeiros, os que estão faltando ainda, tá? Por exemplo, de 0 a 1000, que é de 0 a 999, tá? Depois de 1000 a 1999 e por aí vai, tá? Eu só posso botar até 1000 componentes dentro desse array, porque ele vai vir dentro agora das variáveis, tá? As variáveis que são as variáveis padrões do GCM para a gente estar podendo enviar a mensagem, ok? Esse C aqui eu coloco mais igual a 1000 porque eu já passei por 1000, tá? No caso, ou não, ok? Ou não, se for menor que 1000 não há problema você colocar 1000 aqui. Ou eu já passei por 1000 ou não. Se eu voltar aqui, eu já tenho que voltar no 1001, tá? Na verdade, no 1001 não, né? No 1000, porque a contagem começa em 0, beleza? E é isso que eu faço aqui, essa lógicazinha aqui, para não ter problema com a quantidade máxima de IDs, registration ID por chamada, ok? E aí a gente monta o nosso payload. A mensagem que você vai enviar, tá? Você tem que tomar cuidado com isso, que a mensagem que você vai enviar para o Google, para o GCM, para ele enviar para o dispositivo, ela pode ter no máximo, tá? 4K bytes, que é 4.096 bytes. E segundo o Google, esse ID aqui entra na contagem, tá?
o ID único do usuário, beleza? Não quer dizer que você tem que ter 4K para todos, só um 4K para todas as mensagens, não, você tem que ter 4K, tá? Para enviar você não vai enviar esse camarada aqui, vai vincular ele a cada um, não, tá? Você vai enviar esse cara, eu acabei não conseguindo explicar, né? Você vai enviar esse cara uma vez, esse payload, aí você vai ter vários registration ID, e esse camarada aqui, tá? Vai ter que ter, junto com um ID desse, por exemplo, esse camarada aqui, um ID dele, tá? Junto com o payload, beleza? Vai ter que ter menos de 4.090, menos ou igual a 4.096 bytes, tá? Não quer dizer que todos os IDs aqui vão entrar na contagem, não, tá? Vão ser separadas as contagens, beleza? E aqui é liberado. Aqui são os dados que você vai enviar, ó. Tanto que eu coloquei, ó, title, autor, time, que eu acabei não pegando lá, mensagem, ok? E eu coloquei um randômico aqui só para ver que a mensagem está mudando na hora do nosso teste, tá? Esse aqui é o payload, você coloca ele desse jeito, tá? Porque no nosso caso que a gente vai estar utilizando um header de JSON, você pode estar utilizando um plain teste, mas eu prefiro o JSON que é mais fácil de mexer, ok? E é bem tranquilo mesmo, o JSON é bem leve também, né? Não que o plain teste não seja, porque ele também é, ok? Então tá, aqui é o payload, eu que coloquei title, autor, time, enfim. Tomar cuidado com os 4 KB, se passar não entrega, mas o Google vai te entregar um erro falando que você passou dos 4 KB, ok? E aqui as variáveis mesmo do GCM, tá? Registration IDs. O que tem Registration ID? Tem todos os IDs, tá? Que a gente vai estar enviando, até 1.000, perfeito? Aí na segunda chamada a gente viu os outros que ainda não foram enviados, se tiver mais que 1.000, ok? Notification Key, não vou estar nem mostrando aqui, mas eu vou falar sobre ele, tá? Que é basicamente quando você tem um usuário, tá? Que tem mais de um aparelho vinculado a ele, perfeito? Você tem um usuário e tem mais de um aparelho vinculado a ele. Eu estou num projeto hoje que tem esse problema, tá? Que é um projeto de venda de tickets online, de ingresso online, né? Então, o camarada que cria o evento, na hora que ele vai, no momento do evento, ele vai ter que validar a entrada do pessoal com a leitura lá, né, dos ingressos, ok? E aí, no caso QR Code, ele pode ter mais de um segurança, por exemplo, fazendo essa leitura, ok? Mas ele vai ter uma conta só, ele não tem que ficar criando uma conta para cada um. Então, o que acontece? Esse camarada pode ser utilizado, tá? Para a gente estar vinculando mais de um registration ID de dispositivo diferente a um único usuário, tá? Só que tem como fazer isso também com esse camarada aqui. Só que aí a lógica fica com você no seu script, tá? Com esse camarada aqui, eu estou mostrando ele aqui, mas para você utilizar esse camarada aqui, você tem que fazer uma outra chamada no GCM, tá? Que aí ele vai te retornar o notification name key, tá? Ou key name, perdão, notification key name, que aí você vai utilizar aqui para poder fazer essa vinculação. Só qual o problema desse camarada? Ele permite até 10 registration ID por notification key, tá? Então você vai ter que assumir, por exemplo, no meu caso eu teria que assumir que eu nunca vou pegar uma festa que vai ter mais de 10 pessoas fazendo verificação de entrada, ok? E como eu sei que tem como fazer isso com esse camarada aqui, e esse camarada aqui precisa de uma outra notificação para pegar o nome, tá? Uma outra verificação, acesso ao GCM para pegar o nome dele, eu preferi ficar só com esse camarada aqui. Então, o que você quer fazer, o que esse camarada aqui foi feito para fazer, né? Foi colocado para realizar, esse camarada também faz, tá? Então, a ideia aqui é você deixar mais de um dispositivo vinculado a um usuário. Você consegue fazer isso aqui também, beleza? Esse camarada aqui é quando você tem uma atualização no servidor, tá? E você quer que o usuário atualize a PP. Aí você enviou um GCM para ele, uma mensagem GCM para ele. Ó, tem atualização. O nome disso é Send to Sync. Se eu não me engano, é chamado de Send to Sync, ok? Para sincronizar. Só que aí ele não respondeu e você deu umas 2 horas, a sua aplicação está configurada para... o usuário não abriu ainda, vou mandar outra mensagem GCM para ele verificar que tem atualização. Aí você mandou outra. Se você não estiver utilizando esse cara aqui, tá? E se você viu que o camarada não abriu ainda, pode ser que ele esteja desconectado, tá? Ele não esteja na internet. Então você mandou 2 mensagens para ele já, ok? Então quando ele abrir, quando ele entrar na conexão de novo, na internet, ou via 3G, ou Wi-Fi, seja o que for, o que vai acontecer? As 2 mensagens que são a mesma coisa vão ser enviadas para ele. As 2 mensagens, perfeito? Quando você coloca esse camarada aqui, vou tirar aqui, você mandou a mensagem, ok? E você mandou a mensagem novamente, tá? A mesma mensagem. E o que ele interpreta é o seguinte,
essa segunda mensagem que você mandou, tá? Não precisa de ser a mesma. É mensagem nesse colapse aqui, com esse colapse aqui, ok? Não precisa de ser a mesma mensagem. Essa segunda mensagem que você mandou, ela que vai ser enviada. A primeira não, a primeira vai ser descartada, tá? Então o collapse key é utilizado quando você quer enviar uma mensagem que é uma mensagem de aviso de atualização, tá? Quando você não quer enviar um caminhão de mensagem para um usuário, ok? Ou então você quer enviar apenas a última mensagem de um serviço de texto, por exemplo, de mensagens. Então você utiliza o collapse key e pode ficar enviando à vontade para o GCM que ele só vai enviar a última. E outra coisa que o GCM avisa é que quando você não utiliza o collapse key e fica enviando um monte de mensagem, o que acontece? O Google não garante que vai ser a última que vai ser enviada, tá? Que vai ser a última, aliás, ele não garante que vai ser na ordem que foi enviado para ele que vai ser enviado para o dispositivo, ok? Ele vai enviar provavelmente na ordem, tá? Mas ele pode enviar em qualquer ordem. Não tem essa ordem, tá? Das mensagens que vão ser enviadas, ok? Esse camarada aqui, quando você coloca ele, o padrão dele é falso. Quando você coloca ele true, o que ele faz? Se o dispositivo estiver ocioso, tá? Estiver lá hibernando, ele não envia a mensagem, ok? Ele não envia o GCM. Ele espera o dispositivo ficar ativo de novo, para então ele, porque provavelmente quando ele está ativo é quando o usuário está trabalhando com ele, né? Está utilizando ele. Então aí ele vai e envia, ok? Esse camarada aqui não é o tempo de delay não, tá? De entrega. É o tempo, por exemplo, até quanto tempo essa mensagem vai ficar no servidor do Google, tá? Se o usuário não entrou na conexão ainda. Se o usuário não está conectado. Por exemplo, se o usuário ficou mais de um dia conectado, você bota em segundos, tá? No meu caso aqui, se o usuário ficar mais de um dia desconectado, a mensagem vai ser deletada e ele não recebe essa mensagem, ok? O servidor do Google vai deletar. Agora, você pode variar de 0 a 4 semanas, em segundos, tá? Passando disso, o Google vai te retornar um erro, vai falar que esse tempo aqui está inválido, tá? Ele não vai enviar para ninguém, vai te retornar um erro. E aqui é quando você quer literalmente restringir, tá? Você quer ter mais segurança de que somente uma aplicação vai estar recebendo. Por que uma aplicação vai estar recebendo? Porque esse camarada aqui, esse sender nosso, tá? Essa chave aqui, ele pode ser o sender de outras aplicações também, ok? Então aqui é quando você quer garantir, tá? Que só essa aplicação vai estar recebendo, ok? Se você fizer isso aqui, ó, ele não vai enviar para ninguém, ele vai dar erro, tá? Ele vai dar erro de pacote inválido. Você tem que não utilizar se você quer deixar... eu não vou precisar de colocar esse camarada aqui porque eu sei que é só um pacote, só uma aplicação minha que está utilizando. Eu não estou utilizando esse sender aqui, tá? Essa chave para ser sender, esse servidor para ser sender de outras aplicações. Então você pode deixar assim, comentado. Se você deixar vazio, vai dar erro, tá? Eu vou deixar aqui com o pacote sem problema, ok? Esse camarada aqui é para teste, ele é falso, padrão. Se você colocar true, ele vai trabalhar com dados fake, tá? Ele literalmente coloca fake ID, fake não sei o que lá, e coloca um -1 quando era para ter um número verdadeiro, né? Um número maior que 1, maior que 0. Enfim. E o data é o nosso payload, tá? Que a gente configurou aqui, ok? Feito isso, eu estou utilizando aí a autenticação, a nossa API key, que é esse camarada aqui. Isso aqui é a definição de constante em PHP, tá? Você coloca no header, tá? Exatamente essa configuração que você tem que colocar para fazer conexão com o servidor, tá? HTTP do Google GCM, do GCM do Google, ok? Então você coloca essa parte aqui é padrão, é assim que você coloca, tá? Pelo menos até aqui, e depois é só a chave, se estiver usando Java, enfim, ok? E aqui eu estou utilizando JSON. Você poderia estar utilizando plain text, eu prefiro JSON, tá? Então você tem que configurar também qual é a forma que você está utilizando. O Google fala isso para você lá na documentação dele, ok? Então aqui já é PHP, tá? Aqui eu estou utilizando o pacote CUR, tá? CURL, na verdade, né? Que é para você, é muito bom para quem trabalha com esse tipo de conexão no servidor, tá? Conectando com outras URLs no servidor. É muito rápido e muito útil. Então aqui eu seto a URL, tá? Que está aqui definido como constante também. O envio tem que ser post, tá? Não tenta enviar get, o próprio Google fala, você tem que fazer o envio post. Então coloquei aqui que o envio vai ser post. Aqui eu seto o header, tá? Estou setando sempre na minha variável de conexão. Aqui é que eu estou esperando uma resposta, tá? E aqui eu estou literalmente colocando os campos, tá? Que são esses camaradas aqui, que eu estou colocando, estou codificando para JSON, porque eles não estão em JSON aqui, eles estão em um simples array,
ok? Beleza. E aqui, literalmente, é a conexão, tá? Que a gente faz, ok? Faz a conexão com o servidor. Aqui que eu tô fazendo, eu tô printando na tela, tá? Vocês vão ver aí, o bruto, ok? O dado bruto que veio do servidor. Aí eu dou um BR aqui para dar um espaço. E aqui eu tô fazendo a parte que seria luxuosa, né? Tô tirando, transformando em JSON data, tá? Tô tirando de JSON data, aliás. Tô transformando em array em objeto. E vou passando aqui, tá? Pelos valores e printando, ok? Aqui é array ainda, ok? Aí aqui eu verifico se aqui é a chave do array, tá? Chave de acesso. E aqui pode ser 1, 0, então pode ser nomes. E aqui é o valor, tá? Que aquela chave de acesso. Aí eu verifico se esse valor é array, tá? Por que array? Porque quando a gente faz a chamada, tá? Essa chamada aqui com os registration IDs, tá? O Google retorna a resposta pra gente, se der tudo ok. Vai ter uma parte da resposta que vai ser identificado para cada registration ID exatamente na mesma ordem. Se você enviou o registration ID do usuário 1, 2 e 3 exatamente em 1, 2 e 3, respectivamente, o Google vai enviar para você um retorno que vai ter como foi o envio do usuário 1, 2 e 3. E você sabe que você sabe a ordem certa porque ele envia exatamente na ordem que você enviou para ele, ok? Então você não precisa se preocupar muito com isso, em saber qual é a chave que você vai estar acessando. Porque ele não retorna o ID para você, ele não retorna o registration ID, ele retorna como é que foi, tá? Então por isso eu estou utilizando esse I aqui, porque eu vou acessar esse camarada aqui, ó. Esse array GCM, porque eu sei qual é a posição, tá? Vou acessar ele. Beleza, tá? Então eu sei que a posição é um array. Se for um array, é porque a gente está na parte do valor, tá? Que é o array de resultados dos nossos IDs. Como é que foram os envios. Então eu entro de novo no for each, tá? Para passar por esse array, ok? E aí eu entro de novo, porque eu tenho que entrar de novo, porque nesse array é um array de objetos, tá? Então tem que entrar de novo no for each, na minha lógica aqui. E eu vou printando, né? Quando rodar ali vai ficar mais fácil de entender, que isso aqui é a lógica do PHP que eu estou utilizando. E aqui eu comentei o update. O que é o update? Tem resultados, tá? Do registration ID que você enviou. E se ele envia um registration ID para você, eu vou até voltar aqui, eu vou colocar, se eu não me engano, é nessa página aqui. É isso mesmo. Aqui estão os códigos que podem ser enviados, tá? Como resposta da sua conexão com o servidor HTTP do Google. 200 é que foi tudo ok. 400 o seu JSON está com problema, você fez a formatação errada do JSON. 401 tem erro de autenticação. 500 e alguma coisa, erro no servidor do Google, ok? Aqui está a mensagem, o retorno. Multicast ID é o ID da mensagem que você enviou ali para aquele, é o ID único da mensagem que você enviou para aquele monte de registration ID. Aí tem a quantidade de mensagens que foi enviado com sucesso, de acordo com os registration ID, e a quantidade que teve falha, ok? Canonical ID é para superar um bug, tá? Ele já é um tópico avançado do GCM. Quando você está utilizando mais de um registration ID para a mesma aplicação e device, tá? Eles funcionam, mas esse canonical ID aqui, ele é utilizado para você utilizar apenas o último, tá? Você tem que trabalhar com ele. Se você estiver interessado em saber mais sobre ele, você entra aqui em Advanced Topics, tá? É bem tranquilo de entender. Perfeito? E os results, tá? Que é esse result aqui, que é por causa desse results aqui que a gente faz essa jogada do array aqui, ó. A gente verifica se é array, tá? Se for array é porque a chave aqui é result, tá? Que esse results tem um resultado de cada envio de cada registration ID que foi enviado, ok? Então pode ser o message ID, tá? Esse message ID é o ID da mensagem que foi enviada para o device, ok? Respectivo do registration ID. Pode ter um registration ID. Quando tem um registration ID, quer dizer que você tem que trocar, tá? Você está utilizando um registration ID não atualizado no seu servidor. Então, o que você faz? Se você notar, a gente vem aqui, ó. Se eu verifico que a minha chave é um registration ID, tá? E que tem um valor nela, o que eu faço? Eu coloco aqui no meu objeto, lembrando que ele manda na mesma posição que você enviou, então eu posso acessar aqui o meu array GSM que foi declarado aqui em cima, preenchido aqui em cima, posso acessar ele na mesma posição. Coloco aqui set new registration ID, ok? E o que eu faço é um update, tá? Só que eu tô comentando aqui porque eu quero mostrar o que vai acontecer, beleza? Faço um update removendo, a gente vem aqui, ó. O meu update ele é meio fake, tá? Porque com a lógica que eu tô utilizando ele nunca vai chamar um update. Mas basicamente eu verifico,
Se for 0, eu faço update, nunca é 0, tá? Porque no meu caso, se ele está com um novo ID, o que aconteceu? Ele já salvou o novo ID, ele passou por aqui, ó, primeiro, tá? Então eu tenho dois IDs, só que um é inválido, um vai ser inválido, ele não é inválido ainda. Então, na verdade, eu deleto, tá? O antigo, perfeito? Você vem aqui no delete, eu tenho aqui. Delete, eu pego o registration ID, lembrando que eu setei aqui foi o new registration ID, não o registration ID ainda é o mesmo, tá? Aí eu deleto, tá? Porque eu não preciso mais dele. Você tem que fazer isso daqui, tá? Tirar os que você não está utilizando, porque o Google ele tem whitelist e blacklist de servidores. Se você ficar enviando dado para o Google que ele não está utilizando, nem você está utilizando, só para encher o Google mesmo, que ele vai entender que é isso que está querendo fazer para inflar o Google, para tentar, sei lá, atrapalhar o serviço deles, eles vão te colocar na blacklist, é igual no e-mail, tá? Aí já era, seu servidor não utiliza mais o GCM, ok? Então você tem que tomar cuidado com isso daí. Essa é a forma de você verificar se o usuário está com a sua aplicação, tá com o Registration ID novo, atualizado, e você tirar o antigo e colocar esse novo para você não ter problema com o antigo quando ele estiver no estado não registrado mais, ok? Então você verifica isso aí. Aqui eu vou deixar comentado por enquanto. E quando é deletado, tá? É quando ele vê um erro. Você vem aqui, ó. Vem um erro. Aí tem aqui tem a configuração dos erros, tá? Miss Registration ID, quer dizer que você não colocou Registration ID, tá? Na variável Registration IDs, ok? Foi perdido, ela foi vazia para o servidor. Invalid Registration ID, tá? Provavelmente você colocou, está utilizando um Registration ID que não está verificado com o seu servidor, tá? Ou que ele está com um formato errado, muito provavelmente é porque ele está com um formato errado, você colocou e salvou ele com algum caractere diferente, ok? Isso é muito comum quando você está esperando um tamanho específico, tá? Eu não conto com isso, esperar um tamanho específico de ID do servidor do Google e você coloca o tamanho exato no banco de dados, tá? Por exemplo, a string vai ter sempre o tamanho 100. Não faça isso, tá? Bota um tamanho bem maior, ok? Isso não vai pesar tanto o acesso ao seu servidor, bota baixar, que ele vai fazer essa configuração de tamanho no momento de salvar, ok? Então, se tiver formato errado, ele manda um invalid registration ID. Se aqui que é o problema do servidor, tá? Se o seu servidor for um sender, mas não for um sender configurado para enviar para aquele dispositivo, tá? Aquele device não está registrado para receber dados desse sender, ele manda incompatível, tá? Sender incompatível. Unregistered device, esse é um importante, tá? Que você tem que ficar vigiando, que é quando o camarada desinstalou sua aplicação, ok? O cara desinstalou sua aplicação, é uma forma, tá? Se você não estiver utilizando um registro, de ter a resposta como not registered, ok? Então, se ele desinstalou, o Google vai falar para você. Ele demora até uns 5 minutos, segundo, se eu não me engano, para atualizar isso, que o cara não está mais com a sua aplicação instalada, para propagar, ok? E aí ele vai falar para você, ó, esse ID que você tem aqui não está mais registrado, ok? Por que acontece? O Google envia mensagem, a primeira vez ele envia mensagem, junto com o Registration ID, chega lá na aplicação, o Android faz aquele broadcast, né, porque é uma intent, para ver qual aplicação vai responder, e ele não vai achar nenhuma aplicação respondendo porque o usuário desinstalou. E aí ele vai retornar um false para o canal de comunicação do Google, com o GCM, ok? Do device com o GCM. E aí ele vai guardar o Google que essa aplicação não está mais instalada no dispositivo. E ele vai ter sempre essa mensagem para você. E é aí que você, para não inflar o Google, vai lá, tá? Volta aqui, ó. Eu vi que eu tenho um erro, ela vem no erro. E vi que é not registered, eu vou deletar. Eu apaguei aqui porque eu quero mostrar como é que vai ser, mas eu vou deletar esse ID do meu servidor, porque eu não posso enviar mais para ele, ele não existe mais, ok? Então eu deleto ele, não tem ninguém usando esse ID mais. Perfeito, deletei, tá? E aí tem as outras aqui, MSB, quando você passa dos 4 KB, tá? Invalid data key, quando você está utilizando uma key no payload, tá? Você tem que tomar cuidado no payload, que tem alguns nomes que são payload. Vamos ver aqui no payload. Tem alguns nomes que são reservados, ok? Então, se você estiver utilizando alguma key aqui, por exemplo, um collapse key, e ele for inválido, ele vai mandar esse erro para você, ó, invalid key, ok? E só voltando aqui no collapse key, se você estiver utilizando um collapse key aqui, e tiver um aqui no payload, esse daqui é o que vai prevalecer, ok? Ele é mais importante. Ok. Voltando aqui, tá? Valid key
esse tempo aqui, ó, que é o tempo de vida da mensagem no servidor enquanto o usuário ainda não recebeu, se você colocar um valor errado, colocar aqui 200 anos, por exemplo, em segundos, ele vai retornar esse erro para você, tá? E erro de autenticação, tá? Acho que tem mais um aqui, que é o de timeout. Esse timeout aqui, ele é eu chamo ele de ponto fora da curva, que é quando o servidor do Google não está respondendo, não está dando conta, tá? Que eu não tive esse problema ainda, do servidor do Google não dar conta, ok? Então o que ele faz é enviar para você, ó, não vou poder colocar nem suas mensagens na fila, porque o negócio tá feio aqui. Se isso acontecer com você, ele recomenda que você não faça a chamada novamente, direto, tá? Que você espere um pouco. E tem até um exemplo aqui que você espere um segundo, aí faz de novo. Se estiver ocupado, você espere 2, faz de novo. Se estiver ocupado, você espera 4 e por aí vai, tá? Por quê? Se você ficar fazendo requisição quando ele falou que está ocupado, não está conseguindo processar a sua mensagem para enviar para os dispositivos, e você fez de novo em seguida, e fez de novo, tentando toda hora, você é capaz de você ir para blacklist, o servidor para blacklist. Então você tem que tomar cuidado com isso, ok? E aqui o interno serve erro, tá? Quando está com erro no servidor mesmo, ok? E o nome do pacote inválido, que é vinculado a essa variável aqui, tá? Quando você coloca o nome de pacote, inclusive vazio, ele é considerado inválido, ok? Então tá aí, tá? Aqui o nosso processamento. Esse servidor é todo implementado por você, você que escolhe como é que você vai fazer. O Google só fala que é para você salvar os IDs, ok? Então vou voltar aqui. Essa é a parte chata do GCM. Eu acho que o GCM é muito mais, eu considero o GCM muito mais o servidor web do que o que você faz na aplicação, porque lá é decoreba, depois que você fez fica lá parado, ok? E a lógica toda fica aqui mesmo. Então vamos aqui tá a nossa aplicação, tá? Vou estar aqui no projeto e vamos rodar, ok? Para ver se vai dar tudo certo. Vamos aqui, ok. Só uma correção aqui tá nulo, que é MSG, para a gente ter a mensagem printada. Aqui vamos rodar de novo. Tá lá, aqui é o nosso ID, tá? E ele agora tem que estar no nosso servidor, ok? Vamos lá para o servidor, para ver se ele tá lá, salvo no banco de dados. Então tá aqui, tá? Eu tenho alguns IDs aqui já salvo, tá? De uns testes que eu estava fazendo, ok? Vai até ajudar para mostrar quando dá o erro, tá? E aqui está a chamada que eu vou fazer na URL mesmo direto na mão para ver o nosso script, esse script aqui, tá? Rodando, ok? Vou sair da aplicação, aqui está o nosso Station ID. Vamos ver se vai aparecer alguma mensagem aqui pra gente. Aqui é aberto. Vamos lá. Tive problemas. 4 falhas, ok? Pushcat, bug na remoção, esse aqui não registrado. Mismatch sender. Opa, já achei o erro, tá? A falha foi minha aqui, ok? Eu esqueci, eu atualizei aqui o arquivo e tudo mais, só que eu esqueci de enviar ele para o servidor de produção, tá? Ele tá aqui no localhost. Então agora eu atualizei. E agora a gente vai rodar de novo, tá? E tá lá, você viu o barulhinho aí, chegou mesmo com a aplicação. Eu não validei isso, tá? Não mostrar a notificação que a aplicação tá aberta. Todos aqui, ó, é porque eles não são nem inválidos, né? Eles são de outro sender, eles existem, mas são de outro sender, ok? Então deu esse erro aqui. Vou fazer o seguinte. Aqui enviou, aqui tá o ID da mensagem enviada. Deixa esses camaradas aí. Vou desinstalar, tá? Failure Success, ok? Reparar no que eu falei que eu tinha mais IDs registrados nos meus testes. Eu vou desinstalar. Cruzar os dedos pro GCM alterar o ID. Faz isso daqui, ó. Limpa os dados primeiro. Depois instala.
Ok. Esperar um tempinho agora para dar uma propagada, para ver se ele vai atualizar, ok? Vai alterar o ID. Ok, enquanto isso, vamos tentando colocar outros erros aqui, vou botar vezes 1000 aqui, para ver o que vai acontecer. Aqui foi o erro, tá? Acabei tendo um erro no JSON também, mas enfim, esse é o que importa. O erro tá aqui, ok? Invalid value. O outro é o pacote. Vou deixar vazio. Rodar aqui. Inválido package name, ok? Volto para ele normalmente. O Google ainda não propagou que eu desinstalei a aplicação, tá? Foi o que eu falei, tem um delay, ok? Ele tá demorando, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar já instalar de novo para ver se eu crio um novo ID, ok? Não vamos esperar não. A mensagem que ele manda, not disso, a gente já tá lá ativo para desinstalar. Para tirar do servidor, como eu mostrei, você deleta o ID do servidor. Ok, nosso ID. Vamos verificar aqui se foi um novo ID que foi gerado. Foi um novo, tá? Então a gente vai tentar aqui de novo enviar. E beleza. Interessante. Ele mandou aqui, nesse objeto aqui, ó, desse envio, que foi enviado, tá? Sem problema. Mas tem um novo ID e que a gente tem que atualizar. Esse é o novo ID, ok? Esse é o novo ID, a gente tem que atualizar. E o antigo também foi enviado, tá? Pelo antigo também foi enviado, ok? Então você vê que a gente tem duas, tá? Essa é a parte ruim, se você vir, ó, Canonical IDs, vem já, não vem zero mais, vem um. Isso é considerado um bug, tá? Pro Google GCM. Então a gente volta aqui, vou sair. Que tem a nossa mensagem lá, tá? Se apertar, vai abrir a Activity, ok? Se você clicar. O que eu vou fazer agora é permitir a alteração. Vem aqui, essa parte que eu comentei, vou deixar rodar. Aqui vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse tipo aqui também para ele deletar. Que eu não tinha previsto. Só deleta. Ok. Vou dar de novo. Vamos rodar já saindo da aplicação aqui. Ó, removido, removido, removido. Ok? Vamos ver aqui como é que ficou. Perfeito, ficou um só. O antigo dele foi removido também. Que era esse, que era antigo desse daqui. Ok? Vamos na nossa aplicação. Enviou os dois novamente, tá? A gente removeu foi do banco de dados. Agora a gente não vai usar mais ele para enviar, ok? Então tá beleza. Agora que eu vou, posso rodar de novo para ver como é que vai ser. Agora só tem um, tá? Agora só tem um. Agora o que a gente pode fazer aqui é desligar a internet. Ok? Off. Tirar esse cara aqui.
vamos enviar, tá? 3 mensagens, sem utilizar esse camarada aqui. Uma, não houve apito nenhum, né? A gente saiu da internet sem conexão. 2, 3. Agora a gente vai voltar à conexão. Teoricamente a gente tinha que receber aí 3. Recebemos 3, ok? Beleza. Mas aí se você quiser só avisar que tem atualização no servidor, mesmo você tendo enviado 10 mensagens, você quer enviar só a última. A gente volta aqui, tá? Vou desconectar de novo, perdão. Ok. Vem aqui e vamos trabalhar com o collapse aqui. Deixa mais type mesmo que eu coloquei, você pode colocar qualquer coisa, tá? Você tem até 4 diferentes tipos você pode utilizar, tá? Você que cria os 4. Ok. Só quero avisar da atualização, tá aqui. Estou desconectado. 1, 2, 3 mensagens, tá? Ele tem que receber só a última. Aqui. Perfeito, tá? Recebeu só a última, ok? Então tá aí, esse é o GCM, eu vou deixar o código aí embaixo, tá? Você percebeu que ele nem chamou mais o registro ID, porque ele já tem gravado, ok? Você percebeu aqui, tá todo o código, mas você percebeu que a jogada mesmo tá aqui, tá? Tá no servidor L. Você tem que fazer essa jogada do update e do delete, tá? Para você tirar os que não estão sendo mais utilizados, tá? Porque senão você pode entrar na lista negra, tá? Na blacklist dos servidores que utilizam o GCM do Google, tá? E ele fala isso o tempo todo na documentação. Tem umas versões mais avançadas lá, tem uns conteúdos mais avançados. Se quiser, você se aprofunda lá, vou deixar o link das páginas aí, ok? Então é isso aí, o paciente fica embaixo para download. Valeu, obrigado e tchau.